Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome de Jesus a palavra dele, em Hebreus, capítulo 3, Hebreus, capítulo 3, verso 12 e o verso 13. E que Deus, por sua graça, revele para nós a palavra, fale ao nosso coração, execute a palavra dele esta noite em cada um de nós. Então, o verso 12, você está no texto, é importante que você esteja no texto, que o texto esteja aberto aí, que você confira tudo aí. Então aqui no verso 12 diz: vede, é um alerta, uma exortação, está chamando a sua atenção para algo importante. Vede, irmãos, que nunca, importante você notar aqui esta palavra nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus. O que nos aparta de Deus? O que separa uma pessoa de Deus? Só tem uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. É o pecado. E no versículo 13, ele diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Se você acha que eu falo muito sobre a cruz de Cristo, a morte de Jesus, a nossa morte com Ele, a ressurreição dele, a nossa com Ele, a vida dele em nós, a santidade que é a vida dele em nós, a vida dele em nós nos coloca num estado de separação do pecado o tempo todo. Se você acha que eu falo muito a respeito disso, quero lhe dizer que falo pouco, porque o texto aqui diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado é enganoso, irmãos. O pecado é enganoso e ele gera um certo prazer, um certo deleite. A pessoa se sente bem por um momento, mas é um prazer enganoso totalmente. Hebreus capítulo 11, verso 25 ao 27, vamos ouvir a leitura. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Escolhendo, está falando de Moisés, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco, por um momento, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado,
o gozo falso, o gozo do pecado. O pecado gera essa sensação de gostoso no pecador, né? Você já pensou se quando você cometesse um pecado, caísse um dente da sua boca, com dor e tudo? Quando você cometesse um outro pecado, caísse um dedo, com dor e tudo? Aí ninguém iria defender o pecado, não. Aí ninguém estaria por aí defendendo o pecado na vida dos outros, na vida deles também. O pecado tem esse gozo. Aqui diz gozo do pecado. E esse gozo do pecado é um gozo que está ligado à natureza da pessoa. É a natureza que gosta. Por isso que o pecado é um gozo. Pedro falou que a porca lavada retornou à lama, ao lamaçal. Por quê? Porque a porca tem uma natureza de porca, né? Uma natureza que gosta da lama. A lama, o lamaçal, é prazeroso para ela. Por isso que ela vai, né? E é por isso que tem que trocar a natureza. Tem que nascer de novo, trocar a natureza, né? Para não sentir mais esse gozo que o pecado gera na pessoa. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Aqui Moisés avaliou o vitupério de Cristo e os tesouros do Egito, o mundo aí, né? E ele então preferiu o vitupério de Cristo. O que é o vitupério de Cristo? O vitupério de Cristo é mais do que tribulação que ele passou, o sofrimento que ele passou. O vitupério de Cristo vai além de tudo isto. O vitupério de Cristo é a sua crucificação, a sua morte lá na cruz. E Moisés diz aqui que ele preferiu o vitupério de Cristo. O vitupério de Cristo. E diz aqui que ele ficou firme, vendo o invisível. Tem uma versão, nós não vamos ler agora, tem uma versão que diz assim, que ele ficou firme, vendo aquele que é invisível, que é Cristo Jesus, porque ele estava preferindo o vitupério de Cristo, né? Então, irmãos, mas o pecado tem esse gozo, traz certo prazer, é enganoso e endurece o coração da pessoa, como nós vimos lá no texto que eu li para os irmãos, Hebreus 3:13. Se quiser ler novamente, pode ler, Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado gera um engano muito grande na pessoa. E eu vou dizer uma coisa aqui: quanto mais passa o tempo e o pecado não é tratado na vida da pessoa, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, quanto mais o tempo passa, mais endurecido fica a pessoa pelo engano do pecado,
e mais difícil fica para ela sair do engano, né? E para piorar a situação, você encontra mestres que apoiam a prática do pecado na sua vida para um maior endurecimento ainda. Jesus, irmãos, disse que no tempo do fim, o amor se esfriaria de quase todos. Essa era gélida, espiritualmente falando, já começou. Ela já começou. Jesus apontou pelo menos 2 fatores que estão contribuindo para esse esfriamento, né, do mundo, das pessoas. Mateus capítulo 24, verso 11 e 12. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus apontou aí o engano religioso abundante e o aumento da iniquidade. Ele diz aí, então numerosos, muitos falsos profetas surgirão, enganarão a muito. Em seguida ele fala do aumento da iniquidade e do esfriamento do amor, né? Então o engano religioso, a pregação falsa e o aumento da iniquidade. A palavra esfriar não significa que essas pessoas eram salvas, né, nascidas de novo, mas foram vencidas pelo anticristo, pelo pecado, pela iniquidade. Não. Significa que o pecado se tornou aceito, ele se tornou uma prática normal. A tendência nas igrejas é a seguinte: é de olhar para o pecado com tolerância, é de considerar o pecado algo de somenos importância. Percebo, irmãos, que muitos zombam da santidade, muitos crentes, eu estou falando, crentes zombam da santidade e amam o pecado intensamente. Então, ao invés de criticá-los, né, ficar aqui criticando esse pessoal, falando deles, dessa gente toda, Deus nos deu, creio que deu para os irmãos também, um amor por eles, e estamos intercedendo para que essa gente compreenda, não é, o quão grave é o pecado e busque o mais urgente possível a libertação em Jesus Cristo, porque Ele tem libertação para nós. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou dar 3 motivos porque temos de ser libertos do pecado, libertos de verdade, né? Libertos realmente, não de mentirinha, libertos de fato, liberto dentro de nós
e na prática também. Primeiro motivo é que o pecado nos separa de Deus. Só esse motivo para mim já é suficiente, né? Porque não tem nada pior do que estar separado de Deus, né? O inferno só é inferno porque lá você, se for para lá você estará banido da presença de Deus, da face do Senhor. Por isso que o inferno é inferno, né? Então, Isaías 59, verso 2, vamos ouvir a leitura da palavra. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Exatamente, porque todos pecaram e estão separados da presença e da vida do Pai. Romanos 3, 23 é uma paráfrase. Então, você vê que o pecado é grave, ele nos separa de Deus. Por isso, temos que ser libertos dele. Segundo motivo, porque a palavra de Deus diz a quem pertence o pecador, a quem pertence aquele que pratica o pecado. Não só diz a quem pertence, como também diz para onde vai. Então, 1 João capítulo 3, verso 8, quem está dizendo é Deus, não sou eu. É bom tremer diante da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer algo tremendo aí. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado separa o homem de Deus, e quem comete o pecado é do diabo. Eu não posso deixar por menos, eu tenho que dizer o que Deus disse. Alguém ouviu uma mensagem nossa e ficou meio nervoso, e ele me chamou de burro. Ele disse assim: eu nunca vi tanta burrice e tanta coisa sem sentido. No entanto, eu não preciso de inteligência, Deus não precisa da minha inteligência, nem tenho assim, tão grande. O que Deus me pede é apenas transmitir a verdade dele. Eu apenas prego a verdade de Deus, e Deus só quer que eu fale a verdade dele, a palavra dele, fazendo sentido ou não, para quem quer que seja. Mas eu acho que esse texto faz sentido, porque ele diz assim: quem comete o pecado é do diabo. E eu acho que você está entendendo. Quem comete o pecado é do diabo. E se pastor fulano de tal falou que não é, e se você confiar nessa conversa, você vai para o inferno junto com o seu pastor, porque a palavra do Senhor diz que quem comete o pecado é do diabo. O terceiro motivo
porque todo pecador irá para o lago de fogo. Ele não só é do diabo, como ele irá para o lago de fogo. Ele estará lá com o companheiro dele, o companheiro de intimidade e de pecado aqui na terra. Então vamos ouvir a palavra de Deus em Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 9:17 do Salmo. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios, os pecadores, os perversos serão lançados no inferno, diz o Senhor. E Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qual é a parte do pecador que não se arrependeu, que não foi liberto pelo Senhor porque não creu? A sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E você percebeu que o texto sagrado não está apontando as práticas das pessoas, não está falando das mentiras, dos adultérios, enfim, daquilo que o pecador produz. Você viu que diz aí que o mentiroso será lançado no lago de fogo. Está falando do indivíduo, está falando da pessoa portadora do velho homem, da velha natureza pecadora. Então, não foi liberto, por isso terá que ser colocado no lago de fogo. Que triste consequência. Portanto, não convém brincar com o pecado. No final de tudo, haverá apenas dois destinos, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, verso 46. Nós iremos para um desses dois lugares. Todos nós que estamos aqui hoje, nós iremos para um desses dois lugares. Não espere um bom destino da tua perversidade, do teu pecado, das tuas práticas enganosas. Não espere. Praticando o pecado neste mundo, você não terá um bom destino no outro mundo, nem neste. E para ter um bom destino tanto aqui como também no outro, Jesus Cristo fez algo por nós. Cristo, com muito amor, nos atraiu para Ele, carregou os nossos pecados
nos carregou também com Ele lá na cruz, porque Ele nos atraiu, nos identificou no corpo dele, morreu a nossa morte e nós morremos com Ele. O seu sangue derramado do alto daquela cruz lavou os nossos pecados, como cantamos há pouco, expiou os nossos pecados. Mas a salvação do Senhor é maior do que isto, ela vai além. Ele nos fez morrer nele para o pecado, trazendo-nos libertação total, não só do que fizemos, como também do que somos. Ele ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ganhamos a sua vida, a vida dele está em nós, ficou em nós, Ele vive em nós a sua vida. Irmãos, fomos mortos no corpo de Cristo, fomos ressuscitados com Ele, agora Ele vive em nós. É preciso crer nisto, porque é assim que Ele nos liberta, nos salva do pecado. Não precisamos mais viver no pecado, não precisamos. Se você quiser continuar, pode continuar, mas saiba que fará parte daquele grupo que Jesus falou assim: e irão estes para o tormento eterno. Então, irmãos, Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de vivermos uma vida santa. A vida santa já é Ele em nós, já é a vida dele em nós. E vou dizer mais: quem promete esta libertação real do pecado a nós é o próprio Deus. Portanto, esta capacidade não está em nós, está naquele que prometeu nos libertar realmente do pecado. A pessoa de Cristo, que venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mundo, venceu todas as coisas, vive em nós, nos guardando do pecado e nos livrando dele em todos os momentos que a tentação se apresenta. E somos tentados, e Satanás nos tentará até o último fôlego dele aqui nesta terra, mas nós temos a garantia de Deus, porque a promessa de uma libertação do pecado foi Deus que fez. Então Ele fez a promessa, Ele realizou a salvação e Ele garante, porque Ele vive em nós para garantir. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Diz aí que Ele morreu por nós, Ele se deu por nós, para nos remir de quantas iniquidades? Todas. Se Jesus nos remiu de toda iniquidade, eu pergunto para os irmãos: quantas iniquidades ficaram em nós? Nenhuma, porque se Ele purificou de toda iniquidade, não ficou nenhuma, não é? Então Ele nos purificou de toda iniquidade, ou seja, não ficou nada da iniquidade em nós. Crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você será liberto da sua iniquidade, será e estará também liberto da sua iniquidade. Eu gosto muito do Salmo 119,
versículo 133, é um salmo precioso ao nosso coração. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Viu? Ordena. A versão que estou usando aqui diz firma. Gosto dela. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma, né? Não se apodere de mim nenhuma iniquidade. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine pecado algum, iniquidade alguma. Irmãos, é Ele que firma o meu andar com Ele. Você vê, é Ele, é graça. Ele é que firma o meu andar com Ele, os meus passos na palavra dEle. É Ele que firma os nossos passos na palavra, né? De tal maneira que nenhuma iniquidade poderá dominar ou se apoderar da pessoa que Jesus firmou na palavra dele. Nenhum pecado poderá dominar aquele que crê na palavra. Nenhum. Portanto, vá diante do Senhor com esse pedido: firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Firma, firma. João, capítulo 1, verso 29. João Batista nos dá um testemunho precioso a respeito de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção. Eu acho isto aqui tão precioso, tão amoroso, tão gracioso da parte de Jesus, irmãos, porque foi Jesus que foi até João Batista. Ele foi caminhando em direção de João. Ele se revelou, ele se deixou conhecer por João, porque ele veio buscar. É ele, né? Não sou eu que busquei o Senhor, Ele que veio na minha direção. Ele me buscou para que eu pudesse hoje buscá-lo livremente. Tudo é graça. Então João Batista dá um testemunho maravilhoso pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi à cruz para tirar o pecado do mundo e remover a iniquidade da terra em um só dia, o dia da sua crucificação, o dia que ele morreu naquela cruz. Zacarias capítulo 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Na cruz, Cristo atraiu a todos. Todos foram atraídos por Jesus a Jesus. Ele nos atraiu a si, lá no dia em que ele foi crucificado.
E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Com Cristo fomos crucificados e mortos para o pecado, fazendo sentido ou não? A palavra de Deus diz que Jesus nos atraiu, nos identificou no corpo dele, entendendo ou não entendendo, e lá nós fomos identificados, e lá naquele corpo nós morremos com ele para o pecado. Por isso que a palavra do Senhor manda você considerar-se morto para o pecado. Romanos capítulo 6, você pode ler o verso 10 e depois o 11. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que o texto, o verso 10, nos diz que Jesus morreu para o pecado. Jesus também teve que morrer para o pecado. Ele não morreu só pelos pecados, sim, morreu, mas o texto ali está dizendo que ele morreu para o pecado, no verso 10. Quanto ao ter morrido de uma vez por todas, ele morreu para o pecado. Não estou inventando. A palavra do Senhor diz que ele morreu para o pecado, né? Morreu para o pecado. Por que ele morreu para o pecado? Porque o meu pecado estava nele, o seu, né? O pecado do mundo inteiro. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo ele carregou sobre si. Tirarei a iniquidade da terra em um só dia. Então ele pegou a iniquidade da terra toda e colocou sobre ele. E agora eu quero fazer uma diferença entre pecado e iniquidade. Iniquidade é mais do que pecado. Iniquidade é a natureza da pessoa, né? Iniquidade é esta coisa que ficou instalada dentro do homem quando ele caiu no pecado. Essa natureza, esse homem velho, iníquo. Então, lá na cruz, Jesus levou o pecado de todos e levou também o velho homem de todos. O velho homem. Jesus morreu lá como um homem coletivo. Jesus se tornou naquela cruz um ser ecumênico. A morte de Jesus foi uma morte ecumênica, porque ele reuniu em si a humanidade inteira. Ele recebeu no seu corpo ali na cruz. E lá foi destruída a iniquidade e apagado os nossos pecados. Então, Jesus tirou a iniquidade da terra. Você crê? Se você crê que ele tirou, porque ele tirou, eu posso dizer que ele tirou, porque lá o texto diz: tirarei, mas ele já morreu, portanto ele já tirou. Agora, quando você crê, a sua iniquidade é tirada. É tirada. Ele tirou o pecado do mundo inteiro. Deve ter tirado o seu também, né? Você deve fazer parte do mundo inteiro, porque, a não ser que seja ET, que veio de outro mundo. Mas se você é o ser humano, Deus tirou o seu pecado. O Cordeiro de Deus tirou o seu pecado. Então,
Se você crê, o seu pecado é tirado. Tem que crer, né? Então, irmãos, na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na ressurreição, Ele é o Filho de Deus. Ele foi proferido Filho de Deus em poder pelo Espírito Santo, através da ressurreição dentre os mortos. E como Filho de Deus, Ele vive em nós. Ele vive em nós. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo na fé do Filho de Deus. O Filho de Deus está vivendo em mim a sua vida santa e justa.